E até que fim estamos aqui hoje no podcast, né? Nesse bate-papo aqui, na ótica de Jário Limeira. Depois de muito tempo, conseguimos intimá-lo e trazê-lo à força. Aqui quem fala é Abraão Evangelista, sou um corretor iniciante do mercado imobiliário e hoje eu estou com a honra de estar aqui com o Jário Limeira. Para quem ainda não o conhece, fica aí com a gente que você vai ficar por dentro aí de muita coisa, hein? Vamos hoje abrir a caixa de Pandora. Vamos lá, vamos. Né? Sem cortes, né? Sem cortes. Estamos com o Jário Limeira, né, aqui no podcast, como o nome mesmo já sugere, na ótica de Jário Limeira, e deixar bem claro que estamos aqui nesse bate-papo e, de fato, o que vai ser falado aqui serão dicas e experiências de Jário Limeira, né, posso dizer, um dos maiores especialistas do mercado imobiliário, que diz respeito a desenvolvimento imobiliário e muito mais que a gente vai ver aqui. Não vou entregar o ouro agora, né? Deixa mais para frente. E como para iniciarmos aqui, Jário, seja bem-vindo. A agenda lotada, um camarada difícil do camarada falar. Mas hoje já escondemos o celular dele ali, já deixamos, já tá escondido ali, nosso diretor ali já escondeu. Longe da vista. É isso aí, porque da mão. se tocar a gente não consegue continuar depois de algum tempo. Graças a Deus estamos aqui. Quero agradecer, Jário, por você ter topado esse desafio, né? Porque no meio do dia a dia, da sua correria, da sua rotina, das suas responsabilidades, tirar esse tempo para estar conversando, compartilhando experiência, com certeza não é fácil parar dessa forma e nossa gratidão, e espero que seja bastante produtivo. E quem estiver ouvindo, com certeza, saiba que se você ficar aqui nesse podcast, na ótica de Jário Limeira, suas experiências, o seu ponto de vista do mercado imobiliário com certeza será diferenciado, creio eu, como um corretor iniciante. E muito obrigado pela honra. Né? E para começar já, sem demoras, eu já quero poder saber, Jário, de você, como foi, né? Antes de falar como foi, só para a gente dar um parêntese aqui, quem é Jário Limeira, o que Jário Limeira faz hoje. E depois disso eu quero entender um pouco mais como, assim, na ótica de um corretor iniciante, como você entrou no mercado imobiliário. Se eu tivesse que lhe dizer uma frase, eu iria dizer assim: virei corretor e agora? O que é que eu faço? Por onde é que eu começo? Mas eu não queria que você dissesse para mim como o que eu tenho que fazer ou o que o corretor tem que fazer, não. Mas queria entender um pouco sua experiência, como foi no começo, o que você fazia antes, né, do mercado imobiliário, né? Tudo isso hoje a gente vai ter aqui no podcast, entender um pouco como foi a entrada de Jário Limeira no mercado imobiliário e esse crescimento dentro do mercado e essa sua visão, que de fato é uma visão diferenciada. Mas antes, quem é Jário Limeira? Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Bacana. Primeiramente, agradecer a Deus por estar podendo encarar mais esse desafio, né? Assim, há um bom tempo que vocês vêm meio que me provocando, aí, me incentivando a entrar, a compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência no mercado imobiliário, até falar um pouco também da nossa trajetória. E eu disse, rapaz, vai chegar um momento, essa correria louca que de fato, o nosso mercado é muito dinâmico, mas ao mesmo tempo, para a gente ter um certo diferencial, a gente tem que desprender de muito tempo, horas e horas, sem hora para dormir, sem hora para acordar, sem hora para se alimentar. Esse, de fato, é o nosso dia a dia, né? E aqui estamos não para dizer o que fazer ou o que não fazer, mas compartilhar um pouco das nossas experiências, contando o que nós fizemos, que acertamos em algumas vezes, e outras coisas também que fizemos e erramos. Nada é flores, né? Nada é compartilhar. A gente não está aqui para contar, nem vender, nem explicar a fórmula mágica, que não existe mágica, existe trabalho, erros e acertos. Essa já é a minha visão inicial lá atrás do mercado, que eu iria não encontrar só flores, como você bem frisou, mas muitas pedras, muitos espinhos. Mas, enfim, esse é o mercado imobiliário. Quem sonha com bonança, com flores, o mercado não é esse. A gente, de fato, tem que trabalhar pesado para poder conseguir nossos objetivos, né?
E assim, contando um pouco da minha história, como eu entrei, eu venho de uma família humilde, né? Meu pai, meus pais foram humildes e ainda são até hoje. E meu pai, por exemplo, começou a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos de idade ele já ajudava meu avô na feira, vendendo bala, vendendo pirulito, isso e aquilo, aquelas banquinhas de feira mesmo, uma história de vida muito interessante. Hoje, graças a Deus, está vivo, com muita saúde, com 75 anos, e até hoje trabalha. Então, assim, sempre foi e sempre será uma fonte de inspiração para mim, que tem me encorajado bastante. Eu costumo dizer que é o meu fã número 1, que sempre me incentivou a entrar no mercado imobiliário. E, consequentemente, a gente sabendo dessa história dele, a gente também, lá em casa, todo mundo começou a trabalhar muito novo. Eu toda a vida gostei de trabalhar, eu era adolescente, moleque, eu já negociava brinquedo com amigos, já comprava bicicleta velha, lixava, pintava e vendia. O famoso vendedor nato, né? E assim fui começando. Aí chega a adolescência, a gente começa a querer brincar, a brincadeira, namoradinha. Toda a vida eu gostei muito de bola, de bater pelada também. E obrigado, meu amigo. E aí meio que a gente já começa nessa loucura de vendas, né, lá atrás, de muito novo. Mas daí eu mudei um pouco a trajetória na minha adolescência, entrando na escola técnica, antiga Escola Técnica Federal. Daí fui estudar na área de eletrotécnica, né? Sou formado sou técnico em eletrotécnica. Lá já foi uma escola importantíssima para mim, escola de vida, porque lá conheci pessoas de várias classes sociais. Lá a gente passava o dia na escola, estudava, se alimentava, se relacionava com amigos que, graças a Deus, ainda tenho até hoje esses amigos. E aí acabei me formando na escola técnica em 98. Desde então eu já entrei para estagiar na antiga Telpa, né, na área de telecomunicações, comecei a estagiar. À época também passei num concurso para estagiar em Carajás, pela Vale do Rio Doce, mas como eu não tinha finalizado o meu curso, tinha cadeiras pendentes, eu acabei não indo para Carajás, mas Deus sabe todas as coisas, e fui enveredando aí pelo mercado das telecomunicações. Nesse período, logo em seguida, foi o período de privatização do sistema Telebrás, né, da antiga Telpa, e aí eu passei a trabalhar na iniciativa privada, empresa ligada à Telemar, a antiga Telemar, e aí passei um bom tempo trabalhando nesse segmento, viajei vários estados do Nordeste, já muito novo, saí daqui com 19 anos, eu já morava em Recife sozinho, aquela loucura que era, e já topei esse desafio. Enfim, depois fui embora para o Ceará, passei um tempo no Ceará, onde fiz muitos amigos, aprendi muito a vida, né, os desafios da vida. E logo em seguida voltei para João Pessoa, onde passei a trabalhar numa grande empresa, a Embratel, trabalhei um bom tempo lá e aprendi muito também, mas meu pai sempre me incentivava e sempre falava: rapaz, você devia mergulhar no mercado imobiliário, você tem tudo para ser um bom profissional, excelente profissional. Ele já trabalhava também na construção, já construía algumas casas. Mas enfim, eu queria, mas não estava preparado para aquele desafio, e ele sempre insistindo, sempre insistindo. Foi quando, em 2008, que eu já estava morando em João Pessoa de volta, eu trabalhava na Embratel, eu trabalhava do final da tarde até meia-noite, e aí eu tinha do início da manhã até o meio da tarde, tinha esse horário livre, onde eu aproveitava para brincar, mas aí eu resolvi entrar no mercado imobiliário, né? Assim, reforçando e sempre enfatizando que meu pai foi meu grande incentivador. E aí comecei.
comecei a estudar, comecei a fazer provas, comecei a me dedicar para tirar o Cresce, né? E acompanhava um pouco ele também nas obras. Então, mergulhei, entrei no mercado imobiliário nesse período. Como eu estagiava, como eu trabalhava tarde e noite na Embratel, eu queria preencher minha manhã já entrando no mercado imobiliário para aprender. Eu queria aprender. Eu via um desafio enorme e queria aprender. Ainda visitei alguns imobiliários de renome aqui na cidade. Visitei, tentei deixar o currículo, tentei entrar como estagiário, mas chegou lá literalmente batendo na porta. Cheguei batendo na porta. Digo, estou aqui, eu quero trabalhar, eu quero estagiar, quero aprender. Só que as imobiliárias só queriam que eu ficasse em tempo integral. Mas eu não podia porque às 15 horas eu já tinha que estar na Embratel para começar meu turno, né? E não consegui, ainda fiquei uns meses ainda tentando aqui e ali, porque eu não queria meio que ficar como autônomo, eu queria ter uma referência, eu queria poder me dedicar e ter uma referência para o meu cliente, eu queria ficar na rua, solto, sem lugar, sem escritório, para poder receber o cliente, dizer que ali, quisesse me encontrar, eu estava ali. Bacana. Né? Mas enfim, não consegui e aí certo dia eu cheguei para meu pai, eu disse, pai, eu vou alugar um ponto comercial. De uma hora para outra, assim, na coragem mesmo, na garra de empreendedor mesmo. E vou encarar, né? E ele ficou meio assim, como que ele diz, rapaz, você sem saber de nada. Eu digo, vou encarar esse desafio. E aí assim eu fiz, né? Pensei no bairro dos Bancários, por ser um bairro central e de muito fluxo, um bairro muita procura, por ser um bairro universitário. Pensei na praia também, mas aí não encontrei e acabei indo para os Bancários, até porque eu morava lá à época também, né? E aí facilitava o meu dia a dia. Enfim, e aí eu lembro que era uma portinha pequena de vidro, por mais que seja na principal, mas era muito bem localizado por ser na principal dos Bancários, mas uma salinha pequenininha. E aí encarei. Então, acho que pouco tempo depois, meu irmão, né, Jeter, estava estudando Direito, se formando em Direito, e aí também se animou, se entusiasmou e também disse, não, vou estudar, vou tirar o Cresce, vou ser corretor também. Então, pouco tempo depois, meu irmão chegou para somar conosco. Enfim, e aí, assim... Muita história, né? Para quem, só um parênteses, para quem está nos assistindo em outro estado, ou até em outro país, nós estamos em João Pessoa, então o bairro do Bancários aí que o Jário falou, é aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, né, Jário? Onde tem executado, iniciou aqui, mas já daqui a pouco a gente vai saber. Eu sei que você já desbravou aí o Brasil todo aí nos empreendimentos imobiliários. Estamos rodando um pouquinho esses últimos anos, sim. Então, eu consigo ver, assim, como você mesmo desde criança já começou trabalhando, já começou negociando ali, né, entre os amigos, trocando carrinho e tal. Então a gente consegue identificar que, assim, ao meu ponto de vista, você sempre trabalhou com estratégia, né? Sempre esteve pensando, poxa, eu vou ter isso aqui, mas eu vou por aqui, sempre meio visionário, mas com estratégia para onde vai, né? Até, de fato, para quem não conhece João Pessoa, sabe que o bairro dos Bancários sempre foi um bairro movimentado e tal, então essa estratégia de escolher um local e tal, sempre com a coragem do empreendedor, né, de começar assim, poxa, eu vou meter a cara, mas com o pé no chão, né? Eu acho que isso é interessante, até porque para quem está no mercado imobiliário sabe o quanto ele é dinâmico, né? Verdade. E aí é preciso você ter esse bom senso também, né? De entender um pouco e saber o caminho, né? Então isso é muito bacana, né? Assim, dentro dessa tua trajetória inicial, aí que você já me relatou um pouco por onde você começou, como que foi, né? Os agentes aí motivadores, seu pai, né? Que te deu esse direcionamento
e apostou assim no seu potencial. O que você poderia dizer assim, do momento quando você iniciou no mercado imobiliário, na sua fase inicial, como era o mercado imobiliário nessa época? Você vê que hoje tem muita diferença do mercado, como era o mercado, né? Como que se operava no mercado imobiliário para hoje, assim, você consegue trazer... Existe muita diferença ou você acha assim, na sua opinião, como tá aí entra agora na sua ótica, né? O que você consegue trazer para a gente assim, poxa, como que era naquele tempo, que você consegue mostrar? Eu sei que o mundo mudou, muita coisa mudou, né? Muitas coisas mudaram, mas na sua ótica, na sua opinião, o que é que você vê de diferença lá de 2008, lá ou antes do início ali? O que é que você nos diz aí? De fato mudou muito e assim, a gente percebe que as mudanças daqui para frente sempre elas vão acontecer numa velocidade muito maior do que acontecia anteriormente, né? A loucura da tecnologia que muda a cada segundo, você já tem uma novidade. E lá atrás, assim, a gente já estava meio que saindo daquela era do papel, né? Eu ainda presenciei os classificados impressos, jornais impressos, a gente ainda chegou a anunciar, ainda cheguei a anunciar nos classificados, que hoje em dia praticamente é tudo digital. Poucas plataformas digitais existiam à época também. E olha que a gente está falando aí de um intervalo de 10, 12 anos, né? Ou seja, é muito recente. Meu avô falava sobre isso. E lá atrás, quando meu pai já construía e também me incentivava, mas eu não tinha ainda essa visão de entrar no mercado, era ainda mais arcaico, né? Então, assim, mais ultrapassado. Era, de fato, só o impresso, outdoor, as mídias impressas mesmo, que a gente via com mais frequência. E aí as coisas foram mudando e vem mudando ao longo desse período. Mas é basicamente isso. Eu acho que essa mudança drástica que a gente percebe de quando eu comecei, eu acho que é basicamente isso. Outra coisa também que à época, lá atrás, a gente tinha um número, além de poucos profissionais, eu diria, se comparado a hoje, também poucas imobiliárias, construtoras, a gente tinha um volume de construtoras bem menor que hoje, porque nesse período foram chegando mais construtoras de todos os portes, pequeno, médio e grande, e a época também era um mercado mais regional, a gente praticamente só tinha construtoras aqui da Paraíba atuando no mercado, né? Então hoje mudou completamente, o mundo globalizado, João Pessoa crescendo como vem crescendo nos últimos anos também, vem atraindo empresas de fora, de outros estados, de outros países, inclusive. Então, há essa mudança não só do mercado imobiliário, mas a evidência que é João Pessoa hoje para o Brasil e até para o mundo. Então... E dessa forma também a gente vê o quanto ficou complexo, né, operar nesse mercado, né? Com essa demanda, com a globalização, a complexidade e o critério para quem opera, verdade, né, tá bem acirrado. Eu que estou começando a entender como o mercado funciona, eu vejo que existe o nível, né, como diz, o nível está bem alto, né, para quem opera no mercado imobiliário. E já aproveitando esse gancho que você falou aí do crescimento de uma pessoa, da conexão com outros estados, outros países, enfim, a globalização em si, eu já quero também, a minha curiosidade agora, eu queria que você me dissesse a sua especialidade, né? Assim, eu estou chegando agora, estou lhe conhecendo agora, eu vejo mais ou menos o que você opera, o que você faz, mas para ser mais claro, assim, dentro do mercado imobiliário, eu queria ouvir de você, né, como que você definiria o que você faz hoje, né? Qual é o seu papel, né, dentro desse mercado, o que é que você tem feito pelo mercado imobiliário, como você tem feito, o que é que você diz para a gente sobre isso? Tá. Assim, hoje nós temos a Limeira, né, que eu costumo dizer que
a Limeira existe praticamente dois braços da Limeira. Hoje a gente tem a parte, eu diria, a parte de venda ao consumidor final, venda dessas unidades autônomas, né? Que é mais que fica à frente, meu irmão fica à frente dessa parte de vendas de flats, de casas em condomínio fechado, outros tipos de imóveis. E eu meio que veredei mais aí pela parte do desenvolvimento imobiliário, né? Hoje a gente vem estudando e aprendendo cada dia sobre esse mercado que é muito dinâmico e como você falou, é muito exigente, né? Hoje em dia o nível dos profissionais é elevadíssimo, porque a informação está aí. Quem quer se qualificar, ele tem cursos online 24 horas, ele tem o YouTube, várias mídias sociais para aprender. Hoje em dia ninguém tem desculpa de dizer que não aprende porque não tem condições financeiras. Hoje em dia a gente tem acesso a todo tipo de informação. Então quem quer conteúdo, quem quer aprender, a ferramenta está aí, não tem desculpa. E assim, eu meio que enveredei mais pelo mercado, para essa questão do desenvolvimento imobiliário e até hoje em dia a gente já está buscando conhecimento em outros segmentos também de desenvolvimento. Lá atrás, como meu pai já construía também, nós éramos sócios também na construtora, a gente tinha alguns investimentos com ele e aí eu me fascinei por incorporação, por terreno, por permutas de imóveis. Eu me fascinei por esse mercado, até então muito exigente, muito restrito, né? Que tenho que estar me atualizando diariamente. Você, assim, não te cortando aí, Jairo, mas você diria que no processo do mercado imobiliário, essa parte de desenvolvimento é o início, né? De toda a cadeia, assim, do mercado imobiliário, que é o terreno, né? O terreno, eu sinto isso, assim, meio que é ainda... a matéria-prima principal, né? Que a gente diz, né? Entendi. Assim, é fantástico. Eu sou fissurado por isso, porque a gente vê um terreno lá que pessoas que não é do ramo ou que não estudam o mercado como a gente vem estudando e aprendendo, não imagina nada ali. Às vezes a localização ou uma coisa ou outra, um vizinho não tão agradável, mas a gente olha para um terreno, já vê o terreno com outra forma, né? Mas para isso a gente tem que estudar muito. Eu sou fissurado demais pelo plano diretor, eu sempre estudei o plano diretor, eu tenho ele digital na minha máquina, eu tenho ele impresso no meu escritório. Então, assim, o plano diretor, código de urbanismo, código de obras, a gente sempre está ali tirando dúvida, né? Coisa que é mais um trabalho do arquiteto, do engenheiro, mas a gente, para trabalhar uma intermediação e para trabalhar em corporação, a gente tem que conhecer o plano diretor. Na minha opinião, na realidade, todo corretor de imóveis ele tem a obrigação de conhecer o plano diretor. E eu que veredei por esse segmento, aí sim, aí é que eu me sinto na obrigação de conhecer, né? Obviamente é muito complexo, tem tabelas, tem legislação, a gente não consegue, obviamente, saber tudo, mas assim, é algo que me fascina, esse mercado, né? Então, a gente tem no histórico também muitas permutas que nós negociamos aqui, desde do pequeno lote lá, que aqui em João Pessoa você consegue incorporar em um lote de 200 metros, até loteamentos, condomínios fechados ou grandes incorporações que nós já temos aqui. Bacana. Em João Pessoa. Então é basicamente isso. Bacana. Que me impulsiona, né? Show, isso é legal. É o combustível, né? É o combustível do mercado. Do Bacana. Mercado que eu optei, que eu escolhi meio que me dedicar. E também assim, eu vejo que o mercado imobiliário, essa parte de desenvolvimento, são trabalhos longos, né? Você não inicia hoje e acaba amanhã. Normalmente porque tem todo um processo, né, de concepção, de planejamento, de execução, e dentro desse processo todo
existe vários setores envolvidos. Então, é por isso que eu vejo o quanto é complexo. Demais. Né? Porque demais. cada setor envolvido tem as suas demandas, as suas dificuldades, os seus problemas, e você consegue juntar toda uma cadeia, né, envolvendo um sistema ali. Primeiro o cara que vê, como você fala, né, o cara vê o terreno e imagina já, né, o milagre acontecendo, mas você sabe que por trás disso tudo tem muito trabalho, muito suor. É verdade. Né, muita dedicação, muitas noites em claro, muitas conversas, como eu te vejo no celular aí na correria. Sim, verdade. Né? Por quê? Aí é onde eu queria saber de você, na sua ótica, o que é que você diz pra gente aqui do podcast sobre todos esses setores envolvidos, né? Todos esses setores envolvidos, e a gente sabe que são setores, são empresas, são profissões, mas por trás ali tem pessoas. É verdade. Né? Então eu consigo entender que essa base é o relacionamento, né? Como se conectar com essas pessoas, como conectar essas pessoas, né? As pessoas desconectadas ou segmentos, projetos desconectados, e você conseguir vislumbrar tudo isso, que aquele projeto, aquele conceito de uma pessoa encaixa com a outra naquele local, daquela forma, e conseguir as pessoas estarem conectadas em relação a isso. Qual é a tua visão, a tua ótica desse segmento? E eu já queria que você engatasse aí numa explicação só sobre esses setores. Que profissionais são esses, né? Sim. Eu sei que são muitos, talvez de cabeça eu não sei se vai conseguir dizer todos, que realmente são muitos profissionais envolvidos, mas na sua ótica, sobre esse mercado grandioso, essa complexidade, esses setores diferenciados, né? E quais são essas profissões, né? E na sua opinião também, o que é a dificuldade que tem, assim, de repente, de conectá-los? O que você acha que uma das chavezinhas seria o relacionamento, seria as parcerias envolvidas? O que é que você tem para dizer para a gente, Thiago? Sem dúvida, o relacionamento é fundamental. Eu diria não o relacionamento, mas o bom relacionamento é fundamental. Porque, como você frisou bem, envolve de fato uma série de profissionais de diversas áreas. A gente trabalha desde na captação, a gente tem que ter acesso primeiramente ao terrenista que está ali com aquele terreno para vender ou permutar. Às vezes ele quer só venda, a gente tem que entender ou tentar mostrá-lo que a maneira de se trabalhar o terreno pode ser de uma outra forma e não apenas uma simples venda. E aí isso, o relacionamento ajuda a construir já esse primeiro passo, que é a captação, né? A captação geralmente é feita por nós ou por indicações, por parceiros, por outros profissionais, desde o nosso network, nosso relacionamento, as amizades, é onde tudo começa, é a captação do imóvel, do terreno propriamente dito, né? E aí a gente já tem que trabalhar a parte jurídica, porque tem que ser analisada a documentação. Na realidade, eu me vejo com a obrigação de conhecer e entender a documentação para poder trabalhar este imóvel. Obviamente, um advogado é a pessoa mais indicada para estudar, para analisar isso daí. Às vezes o imóvel está embaraçado, tem pendências que precisam ser resolvidas, e aí o advogado já é o nosso primeiro parceiro inicial, né? Então, daí a gente já começa a estruturar também em contato com o registrador, com o cartório, com a prefeitura, para analisar também documentação. Aí volta a falar do plano diretor, que a gente precisa ter o conhecimento, ou precisa estudar, ou até mesmo quando a gente tem dificuldade, a gente já aciona outros parceiros, que são os arquitetos, para poder analisar o terreno, estudar, pensar na melhor tipologia, né? Assim, a gente tem mais ou menos uma noção, dá uma dica, uma sugestão, mas o arquiteto é o profissional mais indicado para nos dar esse primeiro suporte, já pensando na concepção do empreendimento. E aí os profissionais, a nossa dependência por profissionais não para por aí. A gente já vai contactar também as parcerias com as construtoras,
ou parceiros que nos traz outras construtoras, dependendo da finalidade do imóvel, já direcionar se for um imóvel comercial e assim por diante. Então, é uma cadeia, uma série de pessoas, uma série de profissionais que somam para a gente poder viabilizar determinado negócio, determinado desenvolvimento imobiliário como um todo, né? E como você já falou, no caso, o seu papel hoje, dentro dessa máquina toda, né, que é o mercado imobiliário, você se considera um desenvolvedor imobiliário? Como que você se considera assim? Porque assim, eu, Abraão, não te vejo só como um corretor comum, tipo, não que seja pejorativo ser corretor, pelo contrário, né? Mas você tem um diferencial no desenvolvimento. Então, como a gente sabe nas pesquisas que tem, muitas profissões estão deixando, né, estão morrendo e muitas profissões iniciando. Eu não sei se o seu papel hoje dentro do mercado imobiliário é um novo papel, até por conta da sua expertise, enfim, do seu network, do seu relacionamento, porque para quem lhe conhece sabe o quanto você tem uma boa conexão dentro desse mercado. Até porque se não fosse esse bom relacionamento, como você falou, essa boa conexão, acredito que você não estaria aqui, né? Desenvolvendo o que você tem desenvolvido. Com certeza também uma coisa que é bem curiosa na sua profissão, no que você vem fazendo, é o sigilo. Isso aí é fundamental. Né? É uma coisa que é bem difícil e complicado, porque às vezes você quer desenvolver alguma área, um projeto, mas você tem um sigilo e você tem que saber lidar porque é muito delicado, né? O que você tem para falar sobre isso, Jair? Isso aí realmente eu costumo dizer que, rapaz, tem coisas que nem Jéter sabe, que é meu sócio, meu irmão, nem ele sabe. Porque assim, é como você falou também lá atrás, é algo que demanda muito tempo, né? Assim, tem negócios que eu venho trabalhando há um ano e meio, 2 anos, e a gente ainda não meio que concluiu o processo, não é nem concluir o processo, chegar à etapa de um lançamento de um projeto, ou seja, e todas essas etapas têm que ser tratadas de forma muito sigilosa, principalmente no início do projeto, na concepção do projeto, porque às vezes vaza a informação, o concorrente vai, passa à sua frente, quer passar na sua frente, enfim, é uma loucura. E também, além disso, também eu vejo que tem essa problemática que a gente tem para onde correr, né? Faz parte do mercado, né? Essa questão da concorrência, dessa forma, às vezes leal e às vezes desleal, mas existe, infelizmente. Mas assim, também tem a questão do sigilo e o cuidado com, às vezes o proprietário, ele não quer se expor, né? Ele tem, às vezes aquela área envolve uma família inteira, tem esses detalhes, né? E que você tem que tanto reunir todo mundo, conversar com todo mundo, tem todo esse cuidado que você tem que ter. E uma coisa também importante que eu achei interessante que você falou, que aí é onde uma das coisas que tem me encantado pelo mercado imobiliário no geral, é essa questão do profissional, seja desenvolvedor imobiliário, que eu acredito que essa seria a sua função, né? Hoje dentro do mercado imobiliário, ou existe assim, uma profissão específica ou não? Você é um corretor né, nativo, né, genuíno, mas tem as suas outras especialidades. Eu pergunto isso por quê? Porque, como você mesmo já falou, você tem que entender de tudo, né? Esse é o que eu acho complexo, você tem que entender de todas as outras profissões envolvidas, porque você é o cara que faz essa conexão, né? Conecta essas pontas, esses profissionais. Então você tem que entender a linguagem técnica, né? Um pouquinho de cada coisa, de cada profissão, saber até onde você pode ir para você conseguir conectar, de repente, um advogado com um arquiteto, com um engenheiro, falar uma linguagem que da sua forma todos eles entendam. Você faz essa ponte, né, essa conexão, não é isso? É verdade. Assim, eu costumo até brincar, eu costumo dizer, rapaz, a nossa profissão ela é tão privilegiada. Se todo corretor de imóveis ele tivesse eu diria, essa visão de que nosso mercado, nós não temos concorrentes. Nós quem criamos o nosso concorrente por achar que ele pode
de repente tomar uma venda ou nos prejudicar. Não, nós somos um tipo de profissional que o concorrente que está aqui ao meu lado, ele pode ser meu parceiro. Eu posso viabilizar um negócio com ele, eu posso fazer uma venda com ele e isso gera uma série de negócios. Então, mas as pessoas, infelizmente, não pensam assim. É aquela loucura de um querer vender mais que o outro, porque eu sou melhor do que o outro. Não, a gente tem que procurar estar junto, é parceria. Ninguém faz nada sozinho. E também, como diversas outras profissões, com a globalização, aí eu volto lá quando você falou, na época que você iniciou, que ainda era muito analógico e não havia a disseminação da informação para todos, né, de uma forma ampla e acessível, como você entra no Google e numa plataforma de anúncio, você encontra tudo, basicamente, né? E aí, quando não havia essa globalização, você poderia até manipular um pouco a situação. Hoje em dia, todo mundo sabe de tudo, como você falou. Ah, certeza. Então, assim, é bacana isso que você falou, até para conscientizar e para como eu digo, né, um pequeno gafanhoto que está entrando no mercado imobiliário, justamente para ter essa maturidade de entender que todos precisamos de todos, né? Então, é preciso dessa união aí, de estar juntos e, como você disse, né, não existe concorrente, sim, com a visão de parceria. E voltando à sua pergunta, né, em relação ao mercado como um todo, ao pouco do conhecimento que a gente tem que ter de fato, até para poder tentar conectar as pessoas e somar em determinado projeto, o dia a dia também vai nos proporcionando também um pouco de conhecimento e a gente tentar extrair o máximo das pessoas, absorver na realidade o máximo das pessoas e o que ela tem de bom. Ou seja, por exemplo, no nosso trabalho a gente se depara com situações onde tem determinado tipo de imóvel, de terreno, isso e aquilo, que a gente já pensa em determinado profissional como parceiro, determinado arquiteto. Nós temos parcerias com muitos arquitetos. Por exemplo, tem arquiteto que ele é especialista em casas em condomínios. A gente já indica esse profissional quando a gente tem essa demanda do cliente, do consumidor final, que quer fazer uma reforma ou quer construir sua casa no condomínio, a gente já direciona. E assim por diante. Tem outros que é acostumado a fazer empreendimentos menores, ele é muito bom naquilo dali. Aí já tem outro que tem um traço mais ousado, aí depende do perfil do cliente, do contratante. Então, assim, essa conexão, esse relacionamento ajuda muito nessas horas, né? Porque... E a gente faz com prazer, a gente indica por prazer. Eu, particularmente, eu nunca pedi, eu diria, comissão de um arquiteto, porque eu não sou corretor de projeto, de arquiteto, eu não vendo projeto. A gente monta projeto em parceria com profissionais competentes. Então, a gente tem o maior prazer de indicá-los. Por isso que é importante essa parceria, esse network, esse relacionamento. Essa eu digo que é a macrovisão, né? Você vê o negócio como um todo. Sim, né? sim. Se você ficar vendo só em loco ali, só aquilo, só aquele projeto, e no desenvolvimento, o nome já diz, né? Desenvolvimento, você tem que ver com a visão mais ampla, né, do futuro, de onde aquele projeto, né, vai chegar, qual o potencial lá na frente. Então, para isso acontecer, você tem que pensar em toda a cadeia, em todo o processo, no desenvolvimento. Perfeito, né? E aí vem aquele ditado famoso, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, é verdade. É bastante interessante. Então é isso, Jairo. Assim, eu tô aqui já, os neurônios já esquentando já, porque é muita informação interessante. Acredito que quem está aí ouvindo nosso podcast ou assistindo no YouTube, tá sentindo aí o tanto de informação que você passou, né, aqui pra gente. Não acabou ainda, né? Mas eu já quero dar uma pausinha só para agradecer. Aqui a gente estamos na Limeira, né? Agradecer aí a parceria da Limeira que está nos proporcionando esse projeto na Ótica de Limeira, apesar desse... Humildemente falando, porque, falando em ótica, é minha visão. Quem sou eu? Eu sou apenas mais um no mercado. Então, a gente está aqui para somar, para aprender com os... É bom quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Mas muitas vezes eu tive que aprender com meus próprios erros. Mas
o mercado é isso. É isso aí. E a gente está aqui também para ouvir quem estiver nos ouvindo, né? Então, de repente... Já tá terminando? Tô liberado já? Tá não, tá lá, o celular tá escondido. Eu tô liberado, daqui a pouco o celular começa a tocar ali. Você que tá aí nos ouvindo aí, nos assistindo, a gente tá aqui com o Jorge Provenzano, né? Que é da Sucesso Imerso, que é o nosso... Ainda bem que a câmera não vai pegar, porque um pouquinho sofrido de... Tá nos dando esse apoio aqui da Sucesso Imerso na produção. Obrigado aí, Jorge, pela água. É o velho Jorge. Trouxe água, já trouxe o álcool, né? O famoso álcool. Desenrolado. Tá faltando um cafezinho, mais uma aguinha. Nosso primeiro podcast na ótica de Jales Limeira, o objetivo Tô já desistindo, vai dar uma melhorada, é só o primeiro, viu? Tô já desistindo. É só o primeiro. E a gente está aberto, nosso objetivo aqui Foi pegar o café mesmo. Foi pegar? Foi. Show de bola. Foi numa dessa, né? Mais uns carocinhos d'água aqui, por gentileza. Obrigado aí, Jorge. Cuidado para não trocar, viu? É bom ver isso aí. Mão esquerda Então é isso. Você que é profissional, que opera, que atua, né, Jairo, no mercado imobiliário, deixa aí teu comentário, né, do que você está achando do nosso podcast. É só o primeiro, é apenas o primeiro. O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, informação na sua ótica e também estamos aí com proposta de trazermos aqui, né, outras pessoas também para compartilhar ainda mais, né, informação. Trocar experiência. E se as pessoas que estão assistindo agora tiver dúvidas sobre como começar, né? Alguma dúvida? É isso aí. Deixar no comentário. Como começar, é a questão também, às vezes, até investidores de fora do estado, né, que de repente quer conhecer, quer saber como que é a Paraíba e não sabe ainda, não tem ninguém que dê esse norte. Eu me coloco aqui no papel de indicá-lo, né, e eu acredito que a pessoa fará uma boa escolha, tá, Jairo? O que acontece? Pro finalzinho aqui do nosso podcast, aí os últimos momentos finais, eu queria... Uns 30 segundos. Os últimos 30 minutos. Já quer ir embora, tá vendo, Jorge? O que acontece? De tudo isso que a gente viu aqui, da sua trajetória, eu sei que você fez um resumão aí, porque se fosse naquele momento que você fala, aí aconteceu isso, com certeza ali foi anos ou meses trabalhando duro, né? Com certeza. Muita coisa aconteceu, mas uma coisa que eu queria também trazer em ênfase, que nós estamos na Paraíba, né, em João Pessoa, e você tem desenvolvido muitos projetos, alguns concluídos, outros em execução, outros para começar, para iniciar. Se Deus quiser. Né? E eu queria saber de você, assim, sobre o desenvolvimento da Paraíba, né? O João Pessoa. Como que João Pessoa está hoje, na sua visão? Em que momento João Pessoa está? O potencial, de repente, de João Pessoa. Eu queria também tirar um podcast para falar só sobre isso, então vá se preparando. Vamos, pode contar comigo aí. Né? Rapaz, olha, para falar besteira e mentir, quem tá aqui sou eu, viu? Né? Então, aproveite, você que está aí ouvindo nosso podcast, está em casa, que está no carro, no trabalho, enfim, você que está nos ouvindo, deixa teu comentário aí, de repente entre em contato com a gente, se você tem interesse de saber mais sobre o mercado imobiliário da Paraíba, de João Pessoa, estamos com o Jairo, que é o cara que desenvolve, que está por dentro da cidade. A tua profissão hoje, ela exige isso, né? Você falou aí do plano diretor, de entender, né, o plano diretor, mas você entende muito bem hoje em que momento está João Pessoa, você sente essa temperatura, porque você é o cara que está na ponta. Rapaz, o café chegou. Obrigado. Jorge Provenzano, muito obrigado, Jorge. Cara do momento. Café gourmet, né? Obrigado, Jorge. Então... Uma dica do café aqui, por favor, tome café sem açúcar, tá? Ele trouxe aqui o açuquinha, mas eu vou tomar sem açúcar. Sem açúcar, meu amigo. É isso aí, o cafezinho saiu agora. Pois é, Abraão. De fato, a João Pessoa, a nossa Paraíba, ela está vivendo um momento único, né? A gente já vinha
crescendo muito nos últimos anos, antes da pandemia. A pandemia mesmo meio que mudou tudo, mudou toda a trajetória, não só daqui da Paraíba, mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Hoje a gente já está vivenciando o novo normal, como a gente fala, mas o mercado não para, né? O mercado, principalmente o mercado imobiliário, é muito dinâmico. O mercado da construção civil movimenta uma cadeia produtiva absurda, né? Industrial, enfim. E João Pessoa meio que, até nessa pandemia, ela se fortaleceu. Por quê? Porque a minha visão, tá até pegando um gancho aqui, falando um pouco da minha visão da pandemia, a gente não poderia deixar de falar, né? A gente acredita que o turismo regional vai se fortalecer demais nesse pós-pandemia, nesse novo normal. A gente acredita que as pessoas, cada dia mais, elas vão ter mais receio de viajar para fora do país, né? Questão de segurança sanitária, barreiras, enfim, algumas outras complicações e algumas outras exigências. E a gente acredita que com isso o mercado regional, aí a gente já pega um gancho em outra cadeia produtiva, em outro setor da economia, que é o turismo, vai se fortalecer cada vez mais. E com isso, João Pessoa, consequentemente, além de crescer gradativamente e exponencialmente o turismo, consequentemente, isso vai proporcionar um crescimento muito grande no mercado imobiliário. Porque, primeiramente, que nós temos um déficit, além de habitacional, nós temos também um déficit de apartamentos, de leitos, de hotéis muito grande aqui em João Pessoa. A gente tem aí, antes da pandemia, a gente sempre compara números antes da pandemia, a gente sempre tinha aí uma ocupação média em João Pessoa anual de 70%, 75%, que é um número muito bom. Então, com isso, a gente tem observado nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, muitos lançamentos de flats, de apartamentos compactos, apartamentos menores, onde o cliente ele compra e já ele, além dele usufruir, ele ainda pode também atrelar a rede hoteleira. Já supra esse déficit já, aí, né? Já ajuda a suprir um pouco esse déficit, né, que a gente acredita que mais para frente vai se estabilizar, ou dependendo do crescimento também econômico e do turismo, a tendência é aumentar, que a gente acredita que de fato isso vai acontecer. Tá? Então, assim, essa é um pouco da nossa visão em relação ao comportamento do mercado imobiliário hoje e daqui para frente, né? E quando se trata da parte do desenvolvimento imobiliário, também a gente já atrela esse tipo de produto, que é tendência hoje aqui no mercado, como também de outros produtos que têm aumentado a demanda aqui em João Pessoa, como casas em condomínios fechados, procura por loteamento aberto, loteamento fechado, sempre enfatizando o déficit habitacional, que é muito grande, né? Entendi. E como também hoje a procura, que tem aumentado bastante em João Pessoa, e essa globalização e essa evidência de João Pessoa e a Paraíba lá fora, atraindo também investidores de outros estados, de outros países também. Então, esse basicamente é o cenário. Só complementando, a gente acredita também muito no potencial da Paraíba pela sua centralidade, né? João Pessoa e a Paraíba. Nós estamos aqui entre dois estados fortes aqui no Nordeste, duas capitais muito fortes também, que é Natal e Recife, tem um potencial econômico e o turismo também muito forte. E essas pessoas hoje elas estão conhecendo mais João Pessoa, que até então passavam aqui apenas de visitante ou passagem. Hoje não, hoje as pessoas vêm, ficam e quem vem quer voltar. É verdade, isso é verdade. Você deve ter observado que o que está acontecendo em João Pessoa é incrível, é incrível. E a visibilidade lá fora hoje é muito maior do que há 5, 10 anos atrás, quando eu comecei. E João Pessoa tem algo diferente de João Pessoa, né? Então, para quem não conhece João Pessoa ainda,
né? Para quem não conhece a Paraíba, em especial. Eu moro aqui há 11 anos e tive a oportunidade de morar em quase todas as cidades do Nordeste e realmente João Pessoa tem um diferencial, que essa é a minha visão, que João Pessoa ela tem uma característica ainda de interior, mas ao mesmo tempo tem tudo. Sim. Né? Ela tem essa característica de uma cidade mais tranquila, que tudo perto, tudo perto, tudo próximo, né? Verdade. Então, assim, ela tem essa característica diferente e tem algo que eu tenho conversado com clientes, amigos, para você que eu não falei aqui, mas eu também atuo no segmento do audiovisual, né, e eventos. Sim. E trabalho com turistas também, que vêm para cá, vêm conhecer João Pessoa. Então, e a gente tem, conversando com essas pessoas, a gente vê que eles falam que João Pessoa tem qualidade de vida. É verdade. Né? Tem esse diferencial. E assim, eu super concordo com tudo que você falou em relação a todo esse potencial de João Pessoa. E cada dia mais a gente consegue perceber na cidade pessoas novas. Né? É verdade, é verdade. Assim, é uma cidade limpa, é uma cidade segura, que você tem a sensação de segurança. Ou seja, se você vai para outras capitais, não vou citar o nome, mas você desce do táxi, do Uber, ou desce do seu carro, você fica preocupado com o celular, com a joia, com o relógio. Aqui não, aqui você tem essa sensação de segurança. Isso é muito importante. O nosso turismo, ele tem qualidade, porque hoje quem procura João Pessoa? O pessoal da terceira idade, eles gostam demais de João Pessoa, por quê? Porque nós temos qualidade de vida, nós temos uma boa gastronomia, nós temos ruas fáceis de se trafegar, de andar, de caminhar, nós temos uma orla belíssima, ciclovia, nós temos um apoio muito grande nesse sentido, tanto do município, da municipalidade, como do governo do estado. Então, assim, essas coisas ajudam a valorizar a cidade e o estado. Outra coisa importante também, que fortalece a nossa economia, nós estamos aí num período de 10, eu diria de quase 16 anos, onde tanto o governo municipal como o governo estadual, eles vêm pagando rigorosamente em dia os seus funcionários públicos. Né? Então, isso também ajuda muito a movimentar a economia, porque nós temos um número interessante, um número razoável de funcionário público em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, assim, é uma cidade e um estado sólido, tá? Onde a economia ela funciona. A gente tem incentivos também para empresas que querem se instalar, se implantar no nosso estado, no nosso município. Nós temos incentivos fiscais, nós temos incentivos tanto estadual como municipal. Então, assim, até uma dica para você e para quem está nos ouvindo, o corretor de imóveis, independentemente do partido, independentemente de quem está lá à frente, na prefeitura, no estado, a gente tem a obrigação de saber o que está acontecendo, o que é que os nossos governantes estão fazendo. Nós temos a obrigação de ter o conhecimento. Eu não estou aqui puxando sardinha para A, B ou C. Não, a gente tem a obrigação. Se está pagando, não está pagando em dia, a gente tem que ter essa informação e cobrar. Eu, como cidadão, eu tenho que ter essa convicção. E o corretor de imóveis, ele tem que conhecer tudo que se passa na nossa cidade e no nosso estado. O porquê que as indústrias não estão vindo, porquê que as indústrias também estão vindo. Ou seja, o nosso estado hoje tem investido muito nas matrizes energéticas renováveis, como energia eólica e energia solar. Torna a dizer, não estou aqui falando de governo, mas eu estou contando a realidade, que isso atrai investimento, isso atrai pessoas, impacta diretamente no nosso trabalho. Né? A prefeitura, nós estamos vivendo um momento muito positivo, muito importante e muito bom para todo o estado, que é a harmonia entre os poderes. Hoje a prefeitura anda lado a lado com o governo do estado. Isso acontece aqui em João Pessoa, acontece em outras cidades da região metropolitana, em outras cidades importantes do nosso estado, como Campina Grande, Patos, enfim. Isso é muito importante, ou seja, os interesses da população sobressaem em relação aos interesses pessoais e políticos.
Então, essa é uma obrigação nossa como cidadão. Você, antes de ser corretor de imóveis, você é um cidadão. Então, assim, você tem que estar acompanhando tudo isso. Até porque quem vem de fora vai querer saber disso. Principalmente o investidor. Aí é onde entra o nosso trabalho, que a gente lida muito com investidores. Então, o investidor ele quer saber disso. Ele quer saber se a gente tem um bom relacionamento com a prefeitura. Ele quer saber se na prefeitura os processos, existe celeridade nos processos de licenças, de alvará de construção, de alvará de demolição. Então até a gente já pega um gancho em outra coisa que parte de documentação, que a gente tem que ter conhecimento de como funciona. Eu não sei de tudo, eu costumo dizer que eu não sei de tudo, ninguém nunca vai saber de tudo. Mas eu tento saber de tudo um pouquinho. E o que eu não sei, eu tenho que conhecer alguém que sabe. Entendi. Então, falando em gancho, pegando esse gancho que você falou aí, uma das ferramentas que você usa e é de extrema importância chama-se informação. Informação é tudo. Não é isso? Informação então, como você disse, o investidor vem te procura e ele quer entender como toda a máquina funciona, né? Ele os quer prazos, informação. como que tudo funciona para poder ele, né, ter segurança de investir, de por onde investir, como investir de uma forma real e concreta. E saber e ter o conhecimento de que tem outras pessoas ali que é envolvido nesse processo e que você, como você disse, pode não saber, mas conhece alguém que sabe. Né? Eu tenho a obrigação de... É o mínimo, é o básico. De saber, de conhecer alguém que sabe responder uma pergunta que eu não sei responder. Que é normal, a gente está aqui para aprender, eu estou aqui para aprender com você e vice-versa, com o mercado. Né? Já apanhei muito, já levei muito não, já errei, já perdi negócios, vários negócios, não perdi só um negócio, perdi vários negócios por não saber determinada informação ou por não levar a informação precisa e aí me atrapalhou na negociação, porque tinha alguém lá na frente que tinha mais conhecimento do que eu e, enfim, isso é o mercado, né? A gente está aqui, costumo dizer que a gente sai de casa não é para vender, não, a gente sai de casa para aprender. Bacana. E para somar, para fazer o que a gente gosta, para estar perto de quem é importante para a gente, para estar perto de quem nos acrescenta. Isso é muito importante, a gente saber entender que o nosso tempo é muito importante. Nosso tempo, eu diria que é o nosso maior bem, é o nosso tempo. Se a gente não administra nosso tempo, a gente não vai saber administrar jamais um bem. A gente fala que grana, dinheiro é ilimitado, né? Enquanto você puder juntar e trabalhar para conquistar, agora o tempo ele é um bem limitado para todos, né? Então você tem 24 horas, né? Você não consegue ter 25 horas. É verdade. Né? Então, se você não sabe administrar isso, acaba que você se complica. E falando em tempo... E até pegando um gancho também do que você falou, a gente administra muito mal o nosso tempo. Eu tiro isso por mim. Não deu tempo de fazer. Não deu tempo porque você não se programou, porque eu não me programei direito. Não foi culpa do tempo. As prioridades, As né? prioridades, que é outro detalhe importante. A gente tem que trabalhar com prioridade. Eu costumo dizer, Jorge, que a gente tem que trabalhar de acordo com a temperatura do negócio. A gente está trabalhando vários negócios ao mesmo tempo, simultaneamente, que é normal. A gente não consegue focar só em um negócio. Né? A gente não pode colocar todos os ovos na única cesta. Então não que a gente está atirando para todo lado, não. Faz parte do negócio, do mercado. Faz parte da gente ter que desenvolver vários negócios simultaneamente. E eu costumo dizer que aumentou a temperatura, esquentou a temperatura, foca mais de tua energia ali. Você está trabalhando, está atendendo vários clientes. Você nunca vai conseguir atender todo mundo de uma só vez. Mas sempre vai ter um cliente que vai lhe valorizar mais, que vai lhe dar mais atenção. Há construtoras, nós temos 400, 500 construtoras na Paraíba. Foca nas que te valorizam mais. Foca em quem valoriza o profissional, valoriza o corretor. Esquece as outras. Porque fulano está lançando um empreendimento, fulano te convidou para um lançamento.
a gente tem que aprender a dizer não também. Isso é uma dificuldade nossa, minha, por exemplo, de saber dizer não. Isso é muito importante a gente ter essa maturidade, sabe, Abraão? Você vai no seu dia a dia, você vai entender que você vai ter que saber dizer não. E isso foram erros que eu cometi lá atrás, que eu já estou falando para você. Não faça isso. Considere anotado Né? e bem anotado. Foca. Esquentou a temperatura, foca. Ah, não, mas fulano também é importante. É, mas esquentou, foca, fecha, finaliza. Monitora, porque você não pode dar as costas. Você tem que trabalhar o pós-venda, que é muito importante. Mas foca e valoriza quem te valoriza. Isso aí é muito importante. Uma aula aqui, né, de muitos anos em pouca, acho que talvez estamos aí quase 1 hora do nosso podcast. E falando em tempo, né? Terminou? 1 hora e 1 minuto. Então, já passou do tempo, né? E falando em tempo, em gerenciar o tempo, É muito tempo, ó, 1 hora. estamos Eu aí, ia falar 5 minutos. conseguimos segurar Jairo Limeira aqui por 1 hora, que não é fácil. Muito obrigado, Jairo. E quero já também agradecer. O podcast é na ótica de Jairo Limeira, mas como a gente falou, a gente também quer trazer aqui, né, outros profissionais também para conversarmos Muito e trocarmos bom. experiência. Bacana. Vamos já tentar fazer uma reagenda, né, Jorge, com o Jairo aí pro próximo. 2022 agora, o próximo. Vamos agendar aí, ver se consegue sexta-feira de novo, né? E a gente, Enquanto houver sexta-feira. e a gente pede a você que está aí assistindo ou ouvindo nosso podcast que comenta e compartilha, porque isso nos ajuda a poder convencê-lo, ter mais energia para convencê-los a trazer aqui. Se inscreve no canal, né? Se inscreve aí no canal. Assina o sininho lá que é para receber as notificações que chegou um novo podcast. É isso aí. É. O Jorge está sem Vai ter microfone. outro, vai ter outro. É só o começo. Rapaz. Né? Muito obrigado a você que ficou aí com a gente, nos assistindo, nos ouvindo. Jairo, muito obrigado. Muito obrigado, Massa. Jorge Provenzano, aí pelo teu apoio. E logo mais teremos o próximo podcast. E com certeza teremos novidades e coisas boas aí. Eu aprendi muito hoje, acredito que quem está assistindo também aprendeu muito. E com certeza curiosidades, né? Eu tô com muitas curiosidades, mas eu vou guardar aqui. Tá devagar. Vou gerenciar essa expectativa. Vou gerenciar essa expectativa para a gente estar aprendendo junto. E é isso aí. Um abraço. Hoje o primeiro podcast na ótica de Jairo Limeira. Muito obrigado, Show. Jairo. Obrigado. Quer fazer suas considerações finais? Eu só agradecer aí a paciência e a atenção, né, de quem está nos acompanhando. Entender que é uma maneira de compartilhar um pouco da nossa experiência, sem pretensão alguma. A gente está aqui para somar, para compartilhar e para aprender com vocês hoje e sempre, né? É isso aí. Obrigado, tchau, tchau. Show. E até a próxima. Valeu. Valeu, Jairo.